Um milionário árabe entra em um restaurante de luxo em São Paulo e decide humilhar uma garçonete refugiada, falando em árabe, achando que ela não entenderia. O que ele não esperava era que ela fosse filha de um famoso professor universitário e respondesse com uma elegância que o deixaria em choque. E você, de onde está assistindo este vídeo? Essa história real de dignidade transformou a vida de ambos para sempre e vai inspirar a sua também. Se inscreva no canal agora e deixe seu like para não perder histórias incríveis como essa. O restaurante Palazzo Dorato cintilava sob a luz dourada dos candelabros de cristal. Situado no coração financeiro de São Paulo, o estabelecimento era um templo gastronômico, frequentado pela elite empresarial. Entre o tilintar de taças e o murmúrio de negócios sendo selados, Laila Al-Hamsi movimentava-se com discrição pelos espaços entre as mesas. Aos 24 anos, Leila carregava nos olhos verdes amendoados o peso de memórias que ninguém ali poderia imaginar. Seu corpo esguio deslizava com elegância natural pelo salão, equilibrando bandejas com a mesma precisão com que 2 anos antes equilibrava sua vida entre bombas e incertezas na Síria devastada. Mesa 14. Precisa de atenção. Laila, avisou Rodrigo, o maître, passando por ela rapidamente. E cuidado com o sotaque hoje. São clientes importantes. Laila assentiu, ajustando o coque que prendia seus cabelos escuros. Engoliu em seco aquele comentário, mais um entre tantos que ouvira desde que chegara ao Brasil. Seu português ainda carregava a melodia do Oriente Médio, mas cada dia era uma pequena vitória na conquista de uma nova língua. Posso atendê-los agora, respondeu ela, forçando cada sílaba a sair o mais neutra possível, escondendo seu leve sotaque. Naquela noite de quinta-feira, enquanto se dirigia à mesa 14 com um bloco de notas, Laila pensava na mãe. Ramira estava melhor naquela semana, finalmente respondendo bem ao tratamento contra a pneumonia que a afligia, desde que chegaram ao Brasil. O pequeno apartamento que dividiam no bairro do Bom Retiro ficava vazio durante as longas horas em que Laila trabalhava para pagar as contas e os remédios. Sua mente vagou brevemente para a pilha de livros de administração que a esperava em casa. Em algumas horas estaria na faculdade, depois de um dia inteiro de trabalho. A senhorita vai nos atender hoje ou prefere que chamemos outro garçom? A voz impaciente a trouxe de volta à realidade. Um homem de meia idade em um terno cinza a encarava com irritação. Ao seu redor, 3 executivos brasileiros e um homem de feições árabes, impecavelmente vestido com um terno azul marinho que certamente custava mais que seu salário anual. Perdão, senhor. Boa noite, sou Laila e vou atendê-los hoje. Ela respondeu com um sorriso profissional, rapidamente recuperando a compostura. O homem árabe a observou com um interesse súbito, seus olhos escuros estudando cada detalhe do rosto dela. Havia algo familiar em suas feições que o intrigava. Os brasileiros começaram a fazer seus pedidos, mas o estrangeiro continuava a fitá-la de maneira perturbadora. E o senhor, o que deseja? Perguntou Laila, finalmente dirigindo-se ao homem de terno azul marinho. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do homem antes de responder. Você não é daqui, é? De onde vem esse sotaque? O restaurante inteiro parecia ter silenciado ao redor de Laila, apesar da música ambiente e das conversas nas outras mesas. Seus dedos apertaram o bloco de notas com força suficiente para deixar marcas na pele. Sou síria. Senhor, respondeu com simplicidade, mantendo a dignidade. Interessante, murmurou ele, e em seguida fez seu pedido em português impecável, com um leve sotaque árabe. Traga seu melhor vinho tinto e recomende um prato principal. Confiarei em seu julgamento. Enquanto se afastava da mesa, Leila sentiu o peso do olhar do homem em suas costas. Havia algo nele que a perturbava profundamente, como se acabasse de encontrar um fantasma de seu passado, um eco de uma vida que já não existia mais. Mal sabia ela que aquela noite mudaria seu destino para sempre e que o homem de terno azul marinho guardava segredos que conectavam suas vidas de maneiras que jamais poderia imaginar. Ahmed Al-Mansuri observou a jovem garçonete se afastar com passos elegantes e contidos. Algo nela despertou sua curiosidade. Talvez o modo como manteve a postura quando mencionou sua origem síria, sem demonstrar vergonha nem orgulho excessivo,
Apenas a certeza silenciosa de quem conhece seu próprio valor. Então, Al-Mansuri, sobre o empreendimento na orla, o empresário brasileiro interrompeu seus pensamentos, trazendo-o de volta à mesa. Ahmed ergueu a mão em um gesto educado, mas firme. Um momento, Ricardo. A noite é longa e os negócios serão discutidos em seu devido tempo. Seu tom não admitia contestação. Enquanto os empresários trocavam olhares desconfortáveis, Ahmed se permitiu recordar brevemente sua própria jornada. Aos 48 anos, comandava um império imobiliário nos Emirados Árabes Unidos e expandia seus negócios pelo mundo. A imprensa o descrevia como o arquiteto bilionário, apesar de nunca ter desenhado um único prédio. Sua visão para os negócios e sua impiedosa estratégia de aquisições o tornaram temido e admirado. Mas poucos conheciam o jovem arrogante que um dia ele fora, estudante de literatura em Damasco, antes de descobrir que havia mais dinheiro em erguer prédios do que em analisar poemas clássicos. Laila retornou à mesa com uma garrafa de vinho tinto. Seus movimentos precisos ao abrir a garrafa e servir a bebida demonstravam profissionalismo, mas Ahmed notou um leve tremor em suas mãos. Esta é uma seleção excepcional, comentou Ahmed após provar o vinho. Você tem bom gosto. O sommelier do restaurante merece o crédito, senhor, respondeu Laila com modéstia. E quanto ao prato principal, recomendo o cordeiro com especiarias. Lembra um pouco da culinária do Oriente Médio, mas com um toque brasileiro. Ahmed sorriu com o lapso dela. Nossa culinária. Um pequeno sinal de saudade da terra natal. Então serão 5 cordeiros, anunciou Ahmed, decidindo pelos demais. Ninguém na mesa ousou contestar. Enquanto Laila anotava o pedido, Ahmed decidiu testar uma teoria. De qual parte da Síria você vem? Perguntou ele em árabe clássico, pronunciando cada palavra com a precisão de quem estudou a língua formalmente. A caneta de Laila parou no meio de uma palavra. Seus olhos, antes baixos, ergueram-se lentamente para encontrar os dele. Havia surpresa ali, mas também cautela. De Damasco, respondeu ela em árabe, sua voz subitamente mais melodiosa na língua materna. A cidade das jasminas. Os empresários brasileiros observavam o intercâmbio sem compreender, sorrisos constrangidos em seus rostos. Para eles era apenas uma curiosidade exótica. Um bilionário árabe conversando com uma garçonete imigrante. Interessante, disse Ahmed, ainda em árabe. Que é o que traz uma Damascena a servir mesas em São Paulo? A guerra, suponho. Os olhos de Laila endureceram quase imperceptivelmente. Com licença, vou encaminhar seu pedido à cozinha. Ela respondeu em português, quebrando o momento de conexão. Ahmed a observou afastar-se, intrigado com sua reação. Em seus anos negociando ao redor do mundo, tornara-se especialista em ler pessoas. E algo no comportamento de Laila despertava não apenas sua curiosidade, mas um incômodo sentimento de familiaridade que não conseguia situar. Quem era realmente aquela jovem síria? E por que ele, um homem que raramente notava o staff dos lugares que frequentava, sentia-se tão compelido a descobrir? Uma refugiada síria, comentou Ricardo, rompendo o silêncio que se instalara. Dizem que há milhares deles espalhados pelo Brasil agora. Ahmed pegou sua taça de vinho, observando o líquido escarlate girar. Nunca subestime quem serve sua mesa. Ricardo, respondeu ele com um sorriso enigmático. Às vezes, o destino coloca rainhas para servir como peões temporariamente. Os empresários riram, interpretando a frase como mais uma das excentricidades filosóficas do bilionário. Nenhum deles poderia imaginar o quanto Ahmed estava prestes a descobrir sobre a verdade daquelas próprias palavras. Laila empurrou a porta da cozinha com mais força que o necessário, sua respiração acelerada. O chefe Marcelo levantou o olhar das panelas, sobrancelhas arqueadas. 5 cordeiros para a mesa 14, ela anunciou, tentando controlar o leve tremor em sua voz. Tudo bem aí, Laila? Perguntou Marcelo, enquanto despejava molho sobre uma fileira de pratos. Você está pálida. Estou bem, mentiu. Apenas clientes difíceis. Apoiando-se na bancada de aço inoxidável, Laila fechou os olhos por um momento. O árabe fluente daquele homem a pegara desprevenida, abrindo uma porta para memórias que mantinha cuidadosamente trancadas.
O tom condescendente em sua pergunta sobre a guerra havia tocado em uma ferida ainda aberta. Quem era ele para reduzir sua história, sua dor, a um mero "a guerra", suponho? Como se falasse do clima. Cecília, outra garçonete, aproximou-se enquanto arrumava guardanapos em sua bandeja. Aquele é Ahmed Al-Mansuri, sabia? O bilionário dos Emirados. Dizem que ele compra prédios inteiros como quem compra pão na padaria. Laila abriu os olhos, subitamente alerta. Al-Mansuri? Você conhece? Não, mas sua mente vagou para as aulas de seu pai na Universidade de Damasco. Ele mencionara um aluno com esse nome anos atrás. Poderia ser o mesmo homem. A coincidência parecia grande demais. Ele deixa gorjetas absurdas pelo que falam, continuou Cecília, alheia aos pensamentos de Laila. Sorte sua pegar a mesa dele. Laila não respondeu. Dinheiro nunca fora sua principal motivação. Embora as necessidades da vida no exílio a forçassem a contar cada centavo. Naquela noite, após o expediente, teria que correr para a faculdade e depois ficar acordada até tarde preparando um trabalho de teorias organizacionais. Sua mãe insistia para que descansasse mais. Mas como poderia? Cada momento desperdiçado era um atraso na reconstrução da vida que a guerra havia despedaçado. 2 minutos para o cordeiro, anunciou o sous-chefe. Laila respirou fundo. Profissionalismo acima de tudo. Não permitiria que um cliente arrogante a desestabilizasse, por mais rico ou poderoso que fosse. Seu pai, Dr. Mohammed Al-Hamsi, havia lhe ensinado desde cedo que a dignidade era a única coisa que ninguém poderia tirar de uma pessoa, a menos que ela mesma permitisse. Na sala de espera dos funcionários, ela pegou o celular para verificar se havia mensagens de sua mãe. Uma notificação de notícia chamou sua atenção. Magnata árabe Ahmed Al-Mansuri anuncia investimentos bilionários no Brasil. A foto mostrava o mesmo homem da mesa 14, sorrindo confiante ao lado de políticos e empresários. Laila ampliou a imagem, estudando aquelas feições. Havia algo no olhar dele, uma intensidade familiar. Laila, os cordeiros estão prontos. A voz do chefe a trouxe de volta à realidade. Guardando o celular, Laila ajeitou o uniforme e preparou-se para retornar ao salão. Por um instante, lembrou-se de uma frase que seu pai repetia frequentemente aos alunos. A verdadeira medida de uma pessoa não é o que ela possui, mas como trata aqueles que nada têm a oferecer em troca. Com esse pensamento em mente, ela pegou a bandeja com os pratos primorosamente preparados e empurrou a porta da cozinha. Ao atravessar o salão em direção à mesa 14, não percebeu que Ahmed a observava com um interesse renovado, como quem tenta decifrar um enigma que persiste nos limites da memória. O jantar prosseguia em clima de aparente cordialidade. Ahmed observava Laila em seus movimentos pelo salão, atendendo outras mesas, enquanto evitava contato visual com ele. A jovem garçonete havia despertado algo em sua memória que não conseguia precisar. Uma sensação incômoda, como uma palavra na ponta da língua que se recusa a ser pronunciada. Este cordeiro está extraordinário, comentou um dos brasileiros. Ricardo Mendes, CEO de uma construtora de São Paulo. O senhor realmente sabe escolher. Al-Mansuri. Na verdade, foi a recomendação da garçonete, respondeu Ahmed, seu olhar seguindo Laila enquanto ela servia água em uma mesa distante. Bem, se seus investimentos forem tão certeiros quanto suas escolhas gastronômicas, estamos em boas mãos, brincou outro empresário, provocando risos ao redor da mesa. Ahmed sorriu educadamente, embora seu pensamento estivesse longe dali. A menção de Damasco pela garçonete havia aberto uma porta para memórias de uma época quase esquecida. Seus anos de juventude na Síria, antes do dinheiro, antes do poder. Anos formativos que deliberadamente mantinha enterrados sob camadas de sucesso e ostentação. Mais vinho, senhores. Laila havia retornado, segurando uma garrafa nova. Por favor, respondeu Ahmed, estendendo sua taça. Ao fazer isso, seus olhos encontraram os dela por um breve momento. Este vinho vem do sul da França, não é? Lembra-me um Syrah que provei em Damasco, anos atrás. Laila serviu o vinho com precisão, mas Ahmed notou a leve tensão em seus ombros, a menção da cidade natal. Sim, é um Syrah, respondeu ela, profissional, mas distante. Estudei em Damasco por 2 anos, continuou Ahmed, alternando para o árabe novamente, na Universidade de Damasco. Literatura clássica.
Os olhos de Layla se arregalaram quase imperceptivelmente, antes que ela recuperasse a compostura. Sua resposta, também em árabe, veio carregada de cautela. Uma coincidência interessante. A universidade tinha professores excelentes, continuou Ahmed, sentindo que tocava em algo significativo. Especialmente o departamento de literatura. Lembro-me de um professor em particular. Neste momento seu celular tocou, interrompendo a conversa. Ahmed consultou o aparelho com irritação, mas a ligação exigia a atenção imediata. Pediu licença e afastou-se da mesa, deixando Layla visivelmente aliviada por encerrar o diálogo. Enquanto conversava ao telefone, em um canto mais reservado do restaurante, Ahmed observava Layla atendendo outra mesa. Havia graça em seus movimentos, apesar da evidente fadiga em seus olhos. O tipo de elegância que não se aprende, mas que se herda. Ele conhecia aquele olhar, aquela postura. Onde, porém? Encerrando a ligação, Ahmed tomou uma decisão. Em vez de voltar diretamente para a mesa, caminhou até o bar onde Rodrigo, o maître, supervisionava o serviço. Uma pergunta, disse Ahmed em voz baixa. A garçonete síria, Layla. Qual é o sobrenome dela? O maître pareceu confuso com o interesse, mas a generosa gorjeta que Ahmed discretamente deslizou sobre o balcão dissipou qualquer hesitação. Al-Hamsi, senhor. Layla Al-Hamsi. O nome atingiu Ahmed como um raio, congelando-o momentaneamente. Al-Hamsi. Agora todas as peças se encaixavam. A postura elegante, o árabe impecável, a reação à menção da universidade. Não era possível. Ela é parente de Mohammed Al-Hamsi, o professor de literatura árabe. O maître deu de ombros, claramente sem fazer ideia de quem Ahmed falava. Não saberia dizer, senhor. Ela não fala muito sobre seu passado. Ahmed retornou à mesa com a mente em turbilhão. Se suas suspeitas estivessem corretas, a jovem servindo suas mesas não era uma simples refugiada, mas a filha de um dos mais brilhantes intelectuais do mundo árabe. O mesmo professor que, 25 anos atrás, havia humilhado publicamente um jovem arrogante chamado Ahmed Al-Mansuri, forçando-o a confrontar sua própria ignorância diante de toda a turma. Um professor que Ahmed, em seus anos de poder crescente, jurara nunca esquecer. Layla entrou no pequeno apartamento às 23h40, exausta. O cheiro de cardamomo e canela indicava que sua mãe havia feito chá. Encontrou Amira adormecida no sofá, um livro caído sobre o peito, os óculos de leitura ainda no rosto. Com cuidado, retirou os óculos e ajeitou uma manta sobre ela. Mesmo adormecida, o rosto de sua mãe carregava marcas de preocupação. As rugas profundas ao redor dos olhos contavam histórias de lágrimas derramadas. Os cabelos, antes negros como a noite damascena, agora exibiam fios prateados que se multiplicavam desde que deixaram a Síria. Na cozinha minúscula, Layla encontrou uma nota escrita com a caligrafia elegante de sua mãe. A comida na geladeira. Não durma sem comer. Com amor, mamã. Abrindo a geladeira, encontrou uma porção de mujadara, arroz com lentilhas e cebola caramelizada, cuidadosamente embalada. Ao lado, uma pequena porção de labiné, o iogurte sírio que sua mãe insistia em fazer à moda tradicional, mesmo no exílio. Enquanto esquentava a comida, Layla reviu mentalmente os eventos da noite. O interesse de Ahmed Al-Mansuri por sua origem não era mera casualidade. A maneira como ele mencionou a Universidade de Damasco, como se sondasse algo, e aquele nome, Al-Mansuri, tão familiar. Sentando-se à pequena mesa com seu prato, Layla abriu o laptop para adiantar o trabalho da faculdade. Mas em vez disso digitou Ahmed Al-Mansuri no buscador. Dezenas de notícias surgiram. O bilionário árabe que construíra um império do nada, conhecido por suas aquisições agressivas e filantropia calculada. Numa foto mais antiga, datada de 15 anos atrás, Ahmed aparecia recebendo um prêmio de empreendedorismo. A legenda mencionava sua formação inicial em literatura na Universidade de Damasco, antes de se voltar para os negócios. Layla sentiu um calafrio. As memórias de seu pai falando sobre um aluno problemático, mas brilhante, chamado Ahmed, emergiram como bolhas em água fervente. O talento sem humildade é como uma lâmpada sem eletricidade. Tem todos os componentes para brilhar, mas permanece na escuridão, seu pai costumava dizer.
referindo-se a um estudante em particular que o desafiara em sala. Seria possível? O magnata arrogante da mesa 14 e o jovem rebelde das histórias de seu pai seriam a mesma pessoa? Não conseguiu dormir? A voz suave de sua mãe a sobressaltou. Amira entrou na cozinha, esfregando os olhos. Tenho um trabalho para terminar, respondeu Layla, fechando rapidamente a janela com as notícias sobre Ahmed. Você trabalha demais, suspirou Amira, sentando-se à sua frente. Seus olhos, tão parecidos com os da filha, estudaram o rosto jovem marcado pelo cansaço. Aconteceu algo hoje? Você parece perturbada. Layla hesitou. Sua mãe já carregava fardos demais para adicionar mais um. Mas os anos haviam ensinado a ambas que segredos não serviam a nenhum propósito útil entre elas. Conheci um homem hoje no restaurante. Ahmed Al-Mansouri. Ele disse que estudou com Baba na universidade. O rosto de Amira empalideceu, seus dedos apertando instintivamente a borda da mesa. Al-Mansouri, repetiu ela, quase num sussurro. Sim, lembro-me desse nome. Seu pai o mencionava. O que ele dizia? Amira levantou-se lentamente e caminhou até uma pequena estante, onde guardavam os poucos objetos pessoais que conseguiram trazer da Síria. De uma caixa de madeira entalhada, retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. Seu pai acreditava no potencial desse jovem, disse ela, estendendo a foto para Layla. Dizia que ele tinha mente brilhante, mas espírito orgulhoso. Uma combinação perigosa. Na foto, Dr. Mohammed Al-Hamsi estava cercado por um grupo de estudantes após uma premiação literária. Entre eles, um jovem de expressão intensa segurava um certificado. Sua postura já exalava a confiança que um dia se transformaria na arrogância do bilionário. É ele, confirmou Layla, sentindo o coração acelerar. Seu pai costumava dizer que aquele rapaz aprendera todas as palavras da poesia clássica, mas não absorvera nenhuma de suas lições sobre humildade. Layla observou a foto, recordando as histórias que seu pai contava durante os jantares familiares. Entre tantas memórias nebulosas pela dor e pelo tempo, uma frase permaneci, clara como cristal. Se um dia encontrar Ahmed Al-Mansouri no mundo, filha, lembre-se de que até os edifícios mais altos precisam se curvar diante dos ventos mais fortes. Naquele momento, Layla soube que o encontro no restaurante não fora mera coincidência. O destino, com seu senso irônico de justiça, havia entrelaçado novamente os caminhos da família Al-Hamsi com Ahmed Al-Mansouri. Amanhã ele estará lá novamente? Perguntou Amira, sua voz carregada de preocupação. Não sei, respondeu Layla, mas se estiver, estarei preparada. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre São Paulo. Layla acordou com o som da chuva batendo contra a janela do quarto, seu corpo protestando após apenas 4 horas de sono. O trabalho da faculdade estava finalizado, mas custara-lhe preciosas horas de descanso. No caminho para o restaurante, abrigada sob um guarda-chuva desgastado, ela não conseguia afastar os pensamentos sobre Ahmed Al-Mansouri. A descoberta da conexão entre o bilionário e seu pai criava um estranho vínculo entre passado e presente, como se a vida tivesse escrito um roteiro improvável para reuni-los. No metrô lotado, entre trabalhadores sonolentos e estudantes apressados, Layla permitiu-se mergulhar em memórias. Seu pai, Dr. Mohammed Al-Hamsi, era conhecido por transformar aulas de literatura clássica em profundas lições de vida. Os livros contêm todo o conhecimento do mundo, dizia ele, mas apenas a experiência vivida transforma esse conhecimento em sabedoria. Quando chegou ao Palazzo Dorato para seu turno, Rodrigo, o maître, a chamou imediatamente ao escritório. Seu coração disparou temendo problemas. Talvez Ahmed tivesse reclamado de seu atendimento. Bom dia, Layla, disse Rodrigo, com uma formalidade incomum. Ontem à noite, após sua saída, recebemos uma ligação inusitada. Ele estendeu um envelope com o logotipo dourado do Hotel Excelsior, o mais luxuoso da cidade. O Sr. Al-Mansouri deixou isto para você e fez uma solicitação específica. Com dedos trêmulos, Layla abriu o envelope. Dentro, um cartão elegante com caligrafia em tinta azul. Senhorita Al-Hamsi, solicito a honra de sua presença para um chá às 16 horas, hoje, no Hotel Excelsior. Assuntos do passado e possivelmente do futuro merecem nossa atenção.
com respeito. Ahmed al-Mansuri. Abaixo, em árabe clássico, uma citação que ela reconheceu imediatamente como sendo de Al-Mutanabi, poeta favorito de seu pai. Se você honrar o nobre, conquistará seu coração. Mas se honrar o ignóbil, ele se rebelará contra você. Ele também pediu que você fosse dispensada do turno da tarde, continuou Rodrigo, observando-a com curiosidade. O que devo admitir é bastante incomum. Mas, considerando o valor da gorjeta que ele deixou ontem, Laila dobrou o cartão lentamente, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Não precisarei da dispensa, respondeu firmemente. Não tenho interesse em encontrá-lo. Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. Leila, você não entende. Este homem pode abrir portas que... Entendo perfeitamente, interrompeu ela. Justamente por entender, prefiro manter minha dignidade intacta. Por favor, informe ao Sr. Al-Mansuri que agradeço o convite, mas não poderei comparecer. Saindo do escritório, Laila sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Recusar um convite de um homem como Ahmed al-Mansuri não era algo que pessoas em sua posição costumavam fazer. O que seu pai diria? Provavelmente sorriria daquele jeito enigmático e citaria algum poeta ancestral sobre o valor da independência. Durante a manhã, trabalhou com a eficiência de sempre, mas sua mente vagava constantemente para o cartão no bolso do uniforme. A citação de Al-Mutanabi era claramente uma mensagem. Ahmed a reconhecia como nobre, como filha de um homem que ele respeitava. Apesar de tudo, às 15h30, quando servia uma mesa de executivos, notou uma comoção na entrada do restaurante. Ahmed al-Mansuri, vestindo um elegante terno cinza, conversava com Rodrigo. Os olhares dos dois se encontraram através do salão. Em vez de caminhar em sua direção, como Laila esperava, Ahmed simplesmente assentiu educadamente e saiu do restaurante. Minutos depois, Rodrigo aproximou-se parecendo desconcertado. Ele deixou isto para você, disse, entregando outro envelope. E disse que respeitará sua decisão, seja ela qual for. Este envelope continha uma chave de hotel e um novo cartão. A dignidade é a única riqueza que jamais pode ser roubada, apenas entregue voluntariamente. Seu pai me ensinou isso, embora eu tenha demorado décadas para compreender. A chave é do quarto 1502. Estarei lá até às 18h. Se decidir não vir, entenderei perfeitamente. A escolha, como sempre deve ser, é inteiramente sua. Leila observou a chave em sua mão, sentindo o peso de uma decisão que transcendia aquele momento. O que Ahmed al-Mansuri queria realmente? Redenção, expiação, ou era apenas mais um jogo de poder de um homem acostumado a conseguir tudo o que desejava? Com a chave firmemente guardada no bolso, voltou ao trabalho, deixando que as horas decidissem por ela. Às 16h45, Leila se encontrava diante do imponente Hotel Excelsior, observando sua própria imagem refletida nas portas espelhadas. Havia trocado o uniforme do restaurante por um vestido simples azul marinho, a peça mais formal que possuía. Seus cabelos, geralmente presos em um coque rígido durante o trabalho, caíam em ondas suaves pelos ombros. "Posso ajudá-la, senhorita?" perguntou o porteiro, com um olhar que sutilmente questionava a presença de alguém como ela naquele lugar de luxo. "Tenho um encontro", respondeu ela, erguendo o queixo ligeiramente. "Encontro!" A palavra parecia inadequada para descrever o que estava prestes a acontecer. O elevador a conduziu ao 15º andar em silêncio absoluto, como se respeitasse a tempestade de pensamentos em sua mente. Caminhar pelo corredor de carpete espesso foi como atravessar a ponte entre dois mundos. O seu, de trabalho duro e sacrifícios diários, e o de Ahmed, feito de privilégios e poder inquestionável. Diante da porta 1502, hesitou. O que seu pai faria? A resposta veio imediatamente. Ele enfrentaria a situação com a mesma dignidade com que enfrentara as bombas, a perseguição e o exílio forçado. Antes que pudesse mudar de ideia, inseriu a chave e abriu a porta. A suíte presidencial era maior que seu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto emolduravam a vista panorâmica de São Paulo, a cidade infinita se estendendo até o horizonte sob o céu cinzento da tarde. "Você veio." Ahmed estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, contemplando a metrópole abaixo.
Não havia surpresa em sua voz, apenas uma constatação tranquila. Vim ouvir o que tem a dizer, respondeu Layla, mantendo-se próxima à porta. Ahmed virou-se lentamente. Sem o ambiente formal do restaurante, parecia diferente. Não menos imponente, mas de alguma forma mais humano. Seus olhos, que ontem exibiam a arrogância característica dos poderosos, agora revelavam algo mais complexo. Por favor, sente-se, ofereceu ele, indicando uma área de estar com sofás elegantes. Uma mesa de centro estava preparada com um serviço de chá árabe tradicional, bules de prata, xícaras delicadas e uma bandeja de doces sírios que Layla não via desde que deixara Damasco. Prefiro ficar de pé, respondeu ela firmemente. Ahmed assentiu, respeitando sua posição. Você é exatamente como seu pai descrevia, comentou ele após um momento de silêncio. Determinada, inteligente e, acima de tudo, dotada de uma dignidade inabalável. A menção direta a seu pai fez com que Layla sentisse um aperto no peito. Você não me conhece, respondeu ela. Você nem conhecia verdadeiramente meu pai. Ao contrário, rebateu Ahmed aproximando-se alguns passos. Mohammed Al-Hamsi foi o único professor que realmente me conheceu. O único que viu através da minha arrogância e tentou, sem sucesso, devo admitir, me ensinar o que realmente importava. Ele caminhou até uma pasta de couro sobre a mesa e retirou um livro antigo, encadernado em tecido verde desbotado. Ele me deu isto no último dia de aula, disse Ahmed, estendendo o livro para Layla. Disse que um dia eu entenderia seu valor. Com mãos trêmulas, Layla pegou o livro. Era uma edição rara de poemas de Al-Mutanabi, com anotações nas margens. Reconheceu imediatamente a caligrafia de seu pai. Como? Começou ela folheando as páginas com reverência. Carreguei este livro comigo por 25 anos, explicou Ahmed. De Dubai a Nova York, de Londres a Tóquio. Um lembrete constante de uma lição que me recusei a aprender por muito tempo. Na primeira página, uma dedicatória escrita à mão saltou aos olhos de Layla. Para Ahmed, que um dia aprenderá que a verdadeira riqueza não se mede por aquilo que possuímos, mas por quem nos tornamos. Com esperança, Mohammed Al-Hamsi. Lágrimas inesperadas embaçaram a visão de Layla. Era como receber uma mensagem do pai através do tempo e do espaço. Por que está me mostrando isto agora? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Ahmed aproximou-se da janela novamente, observando a chuva que começava a cair sobre a cidade. Porque ontem, quando você me serviu sem saber quem eu era, sem a menor ideia da conexão que tínhamos, vi em seus olhos o mesmo brilho que havia nos olhos de seu pai. E pela primeira vez em minha vida, senti vergonha genuína. Ele virou-se para encará-la. Vergonha não pelo que construí ou conquistei, mas pelo que perdi no caminho. Pela arrogância que cultivei como virtude. Pela forma como tratei pessoas que considerava inferiores. E, especialmente, por nunca ter agradecido ao homem que tentou me salvar de mim mesmo. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de 2 décadas de histórias não contadas e caminhos divergentes que, inexplicavelmente, haviam se cruzado novamente. Aceita o chá agora? Perguntou Ahmed, com uma simplicidade que contrastava com todo o luxo ao redor. Layla citou apenas um instante antes de assentir. O livro de seu pai, ainda em suas mãos, parecia um passaporte para um território desconhecido. Um lugar onde o passado e o presente convergiam e onde o futuro aguardava, ainda não escrito. O aroma de cardamomo, canela e menta preenchia o ar, enquanto Ahmed servia o chá em pequenas xícaras decoradas. O ritual familiar, tão sírio, tão distante da vida que Layla levava no Brasil, trouxe um nó à sua garganta. Você continua morando com sua mãe? Perguntou Ahmed casualmente, como se discutisse o clima. Layla aceitou a xícara com cautela. Sim, nosso apartamento é pequeno, mas suficiente. E seu pai? Quando ele faleceu? A pergunta direta fez com que Layla quase derramasse o chá. Raramente alguém perguntava sobre seu pai com tal franqueza. 3 anos atrás, respondeu, após um momento. Os bombardeios em Damasco. Nossa casa foi atingida quando ele estava na biblioteca preparando aulas. Eu e minha mãe estávamos no mercado. Ahmed fechou os olhos brevemente, como se absorvesse a dor daquela perda. Ele era um homem extraordinário, disse finalmente.
Sabia disso mesmo aos 20 anos, embora fosse arrogante demais para admitir. Tomou um gole de chá antes de continuar. Seu pai me reprovou no último ano, sabia? Único aluno da turma. Disse que eu tinha decorado as palavras dos poetas, mas não havia compreendido suas almas. Um sorriso fraco surgiu nos lábios de Laila. Isso parece muito com ele. Na época, eu o odiei por isso, confessou Ahmed. Achei que era inveja, que ele não suportava ver meu potencial. Deixei a universidade furioso, jurando que um dia seria tão rico e poderoso que ninguém jamais ousaria me reprovar em nada. Ele fez um gesto amplo, abarcando o luxo ao seu redor. E consegui, não é? Construir um império. Homens poderosos tremem quando entro em uma sala. Mas sabe o que descobri, Laila? Que seu pai estava certo. Eu não havia aprendido nada. Laila observou-o atentamente, tentando discernir a sinceridade por trás daquelas palavras. O homem à sua frente parecia dividido entre o magnata implacável, que o mundo conhecia, e algo mais vulnerável, mais humano. Por que me chamou aqui realmente? Perguntou ela diretamente. Qual é seu objetivo com tudo isso? Ahmed colocou a xícara sobre a mesa, seus movimentos deliberados. Vim ao Brasil para fechar um negócio de 5 bilhões de dólares, explicou ele. Um complexo imobiliário, que transformará parte da Orla de Santos. Centenas de empregos, milhões em impostos. O tipo de projeto que faz políticos sorrirem e empresários se curvarem. Ele fez uma pausa observando a cidade pela janela. Mas ontem à noite, após reconhecê-la, não consegui dormir. Passei horas relembrando as aulas de seu pai, as discussões acaloradas que tínhamos, os conselhos que ignorei. E pela manhã, quando deveria estar em uma reunião com o governador, encontrei-me na internet pesquisando o que aconteceu com a família Al-Hamsi após a guerra. Ahmed levantou-se, caminhando até uma pasta sobre a mesa, e retirou alguns papéis. Descobri que vocês chegaram ao Brasil há 2 anos como refugiadas, que sua mãe sofre de problemas respiratórios crônicos desde um ataque químico em 2018, que você trabalha 10 horas por dia no restaurante e estuda administração à noite, mantendo notas exemplares apesar de tudo. Laila sentiu o rosto queimar. A ideia de que ele investigara sua vida a incomodava profundamente. Isso é invasão de privacidade, protestou. É interesse genuíno, corrigiu ele suavemente. E admiração. Você tem feito sozinha o que a maioria não conseguiria com todos os recursos do mundo. Ele voltou a sentar-se, inclinando-se levemente em sua direção. Quero ajudá-la, Laila, não por pena ou caridade, mas como retribuição por tudo que seu pai tentou me ensinar. Quero oferecer a você uma bolsa de estudos completa na melhor universidade de administração do país, um estágio remunerado em minha empresa e tratamento médico especializado para sua mãe. Laila sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. A oferta era como um sonho, a solução para todos os problemas que enfrentava diariamente. Porém, algo dentro dela resistia. E o que espera em troca? Perguntou, sua voz firme apesar da emoção. Ahmed pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Em troca? Ninguém oferece tanto sem esperar algo em retorno. Especialmente homens em sua posição. Um sorriso triste cruzou o rosto de Ahmed. 25 anos atrás, seu pai me acusou de ser incapaz de generosidade verdadeira, de sempre calcular o retorno de cada ação. Parece que ele estava certo, já que nem mesmo minha oferta de ajuda consegue ser vista como genuína. Ele levantou-se, aproximando-se da janela novamente. O que eu quero? Laila Al-Hamsi é a chance de fazer algo significativo, algo que não seja apenas mais um edifício com meu nome, mais uma conta bancária, mais um título em uma revista de negócios. Quero honrar a memória de um homem que tentou me tornar melhor, ajudando sua filha a reconstruir o que a guerra destruiu. A sinceridade em sua voz era palpável, mas Laila hesitava. Aceitar significaria conectar seu destino ao de Ahmed de maneiras imprevisíveis. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Ahmed assentiu, compreensivo. Claro. A oferta permanece aberta, sem prazo ou condições. Enquanto se preparava para sair, Laila percebeu que ainda segurava o livro de poemas. Você deve ficar com isto, disse Ahmed, notando seu gesto de devolver o volume. Pertence à família Al-Hamsi agora.
Na porta da suíte, ela virou-se uma última vez. Meu pai costumava dizer que não são nossas intenções que definem quem somos, mas nossas ações quando ninguém está observando. Ahmed sorriu, reconhecendo a frase. Ele me disse exatamente isso no dia em que me reprovou. Talvez agora, finalmente, eu esteja pronto para passar no teste. O pequeno apartamento no Bom Retiro estava silencioso quando Laila chegou, carregando o livro de poemas como se fosse um tesouro. Encontrou sua mãe adormecida na poltrona junto à janela, um xale fino cobrindo seus ombros frágeis. A luz fraca do fim de tarde desenhava sombras suaves em seu rosto, destacando cada linha que os anos difíceis haviam entalhado. Sem acordá-la, Laila preparou chá na cozinha, seus pensamentos ainda turbilhentos após o encontro com Ahmed. A oferta dele representava tudo o que haviam sonhado desde que chegaram ao Brasil. Segurança financeira, oportunidades educacionais, tratamento adequado para sua mãe. Por que então sentia aquela hesitação persistente? É ele, não é? O aluno de seu pai. A voz de Amira surpreendeu Laila. Sua mãe estava parada na porta da cozinha, observando-a com aqueles olhos que sempre pareciam ver além das palavras. Sim, respondeu Laila, servindo chá para ambas. Ahmed Al-Mansouri, ela nos encontrou de alguma forma. Sentando-se à mesa pequena, Leila relatou o encontro no hotel, a oferta generosa, o livro de poemas que Ahmed carregara por tantos anos. Sua mãe ouviu em silêncio, as mãos enrugadas acariciando a xícara como se buscasse calor, além do que o chá proporcionava. Seu pai mencionava esse homem ocasionalmente, disse Amira finalmente. Dizia que Ahmed era seu maior fracasso e, paradoxalmente, sua maior esperança. Como assim? Mohamed acreditava que, sob a arrogância daquele jovem, existia um coração capaz de grandeza verdadeira. Mas temia que o mundo dos negócios, do dinheiro fácil e do poder enterrasse essa possibilidade para sempre. Amira pegou o livro de poemas, abrindo-o com reverência. Seus dedos traçaram a caligrafia do marido falecido, com saudade evidente. "O que você acha que devo fazer?" perguntou Laila, sentindo-se subitamente jovem e insegura diante da complexidade da situação. "O que seu coração diz? Que é uma oportunidade incrível, que seria tola em recusar. E mesmo assim você hesita", observou Amira com a sabedoria tranquila que sempre a caracterizara. "Por quê?" Laila levantou-se, andando pela pequena cozinha como se o movimento pudesse organizar seus pensamentos. E se for apenas um capricho dele? Um projeto de caridade para aliviar sua consciência, do qual se cansará em alguns meses? E se eu abandonar tudo que construí com tanto esforço para me tornar uma curiosidade na vida de um bilionário entediado? Amira sorriu suavemente. "Você teme perder sua independência, sua dignidade." "Sim", admitiu Laila. "Trabalhei tão duro para reconstruir nossa vida aqui, mama. Cada centavo ganho, cada nota na faculdade, tudo conquistado por mim mesma. E isso é admirável, minha filha. Mas existe dignidade também em aceitar ajuda, quando ela é oferecida sem amarras. Seu pai costumava dizer que o verdadeiro orgulho não está em recusar a mão estendida, mas em usar o apoio para se erguer mais alto do que poderia sozinho." Laila sentou-se novamente, absorvendo as palavras de sua mãe. A sabedoria simples que sempre caracterizara os conselhos de Amira parecia especialmente valiosa naquele momento de indecisão. "Ahmed mencionou tratamento para você", disse Laila. "Especialistas, medicamentos melhores." Os olhos de Amira brilharam com algo que Laila não conseguiu identificar completamente. Esperança, talvez misturada com resignação. "Minha saúde não deve ser o fator decisivo em suas escolhas, Habibti. Já vivi uma vida plena. O que importa agora é o seu futuro." Mas e se o toque do celular interrompeu a conversa? Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Senhorita Al-Hamsi, Ahmed Al-Mansouri solicitou que a informasse. O projeto social que discutimos hoje pode começar imediatamente. Independente de sua decisão sobre a posição na empresa, fundos foram destinados para o tratamento de sua mãe no Hospital Sírio-Libanês, com primeira consulta marcada para amanhã, 10 horas. Um carro estará à sua disposição. Respeitosamente, Karim Nassar, assistente executivo." Leila leu a mensagem em voz alta, suas mãos tremendo ligeiramente. "Parece que ele está determinado",
comentou Amira, um leve sorriso nos lábios. Isso muda tudo, murmurou Layla. Ele está oferecendo ajuda sem exigir nada em troca, sem nem mesmo esperar minha resposta sobre o emprego. Ou talvez, sugeriu Amira suavemente, ele finalmente esteja aplicando as lições que seu pai tentou ensinar-lhe há tantos anos. Que a verdadeira generosidade não espera retribuição. Layla olhou pela janela da cozinha para o céu noturno de São Paulo. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, cada uma representando vidas e histórias interconectadas por acasos e decisões. Seu encontro com Ahmed parecia parte de um padrão maior, tecido por mãos invisíveis, através do tempo e do espaço. Acho que preciso conversar com ele novamente, decidiu finalmente. Estabelecer termos claros. Não quero caridade, mas uma parceria. Se ele realmente deseja honrar o legado de Babá, tem que ser da maneira certa. Amira apertou a mão da filha com carinho. Mohamed estaria orgulhoso de você. Não por suas conquistas, embora sejam muitas, mas por manter sua integridade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Naquela noite, ao preparar-se para dormir, Layla encontrou dentro do livro de poemas um envelope que não havia notado antes. Continha uma foto antiga da turma de seu pai na Universidade de Damasco. Na primeira fileira, um jovem Ahmed sorria timidamente, ao lado de Mohamed Al-Hamsi, que o abraçava pelos ombros com afeto paternal. No verso, uma nota simples com a caligrafia de seu pai. Meu aluno mais brilhante e mais teimoso. Um dia ele aprenderá que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em elevar aqueles ao seu redor. A imagem desvanecida, preservada por décadas, parecia um testemunho silencioso de que algumas conexões transcendem o tempo, a distância e até mesmo a morte, como se seu pai, de alguma forma, tivesse previsto este momento e deixado um sinal para guiá-la. Na manhã seguinte, enquanto esperava com sua mãe na recepção luxuosa do Hospital Sírio-Libanês, Layla não podia deixar de observar o contraste entre esse ambiente e as unidades públicas de saúde que frequentavam normalmente. Aqui o mármore polido refletia a luz suave, as poltronas eram confortáveis e o silêncio respeitoso era quebrado apenas pelo sussurro discreto de conversas profissionais. Senhora Al-Hamsi, uma médica de meia-idade, aproximou-se, estendendo a mão. Sou a doutora Helena Mendes, especialista em pneumologia. Por favor, venham comigo. Durante as 2 horas seguintes, Amira passou por uma bateria de exames com equipamentos de última geração. A doutora Mendes explicou cada procedimento com paciência, sem a pressa que caracterizava seus atendimentos anteriores. Quando finalmente se reuniram em seu consultório para discutir os resultados preliminares, a médica parecia cautelosamente otimista. Os danos pulmonares são significativos, mas não irreversíveis como suspeitávamos, explicou ela, mostrando imagens detalhadas na tela de seu computador. Com um tratamento adequado, medicamentos de última geração e fisioterapia respiratória, podemos esperar uma melhora substancial na qualidade de vida da senhora. Layla traduziu para a mãe, que ainda lutava com o português em situações mais técnicas. Os olhos de Amira se encheram de lágrimas enquanto ela apertava a mão da filha. Quanto custaria esse tratamento? Perguntou Layla hesitante, pensando nos meses de salário que precisaria economizar. Não se preocupe com isso, respondeu a médica com um sorriso gentil. O Sr. Al-Mansuri estabeleceu um fundo para cobrir todos os custos do tratamento. Inclusive, ele solicitou que a senhora tenha acesso ao melhor que podemos oferecer. Ao saírem do hospital, um motorista já as aguardava para levá-las de volta ao apartamento. Durante o trajeto, Layla permaneceu em silêncio, absorvendo o impacto daquela manhã. A generosidade de Ahmed havia criado uma dívida emocional que ela não sabia como processar. Por um lado, sentia imensa gratidão. Por outro, um desconforto persistente com a assimetria de poder que se estabelecia. Em casa, encontraram uma entrega, uma cesta elegante com frutas, chás importados e doces sírios tradicionais. O cartão dizia simplesmente: que a saúde retorne plenamente. Com respeito. A.A.M. Você precisa agradecer pessoalmente, disse Amira, provando um doce de Damasco que não comia desde Damasco. É o mínimo que podemos fazer. Layla assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras da mãe. Pegou o celular
e discou o número que Ahmed havia deixado para contato. Para sua surpresa, ele atendeu pessoalmente após 2 toques. Layla, disse ele, como se esperasse sua ligação. Como foi a consulta? Melhor do que poderíamos esperar, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Nós gostaríamos de agradecer. Não há necessidade. É o mínimo que posso fazer. Um silêncio desconfortável instalou-se na linha. Finalmente, Layla reuniu coragem para o que precisava dizer. Gostaria de encontrá-lo novamente. Para conversarmos sobre tudo isso? Claro, respondeu Ahmed prontamente. Onde você prefere? O hotel, talvez. Não, disse Layla determinada. Gostaria que viesse ao nosso apartamento. Para jantar. Para conhecer minha mãe adequadamente. Se quiser realmente honrar a memória de meu pai, deve começar conhecendo a família dele como somos agora, não como éramos antes. Houve uma pausa do outro lado da linha, como se a proposta o tivesse surpreendido. Seria uma honra, respondeu finalmente sua voz mais suave. Quando? Hoje à noite, às 7. Estarei lá. Após desligar, Layla encarou o pequeno apartamento com novos olhos. O sofá desgastado. A mesa com uma perna ligeiramente mais curta apoiada em livros. As paredes descascando em alguns cantos, sinais da luta diária que era sua vida. Sentiu um momento de vergonha, pensando no contraste com a suíte presidencial, mas logo afastou esse sentimento. Esse era seu lar, conquistado com dignidade e trabalho árduo. Ele aceitou? Perguntou Amira da cozinha. Sim, vem jantar hoje. Um sorriso iluminou o rosto de sua mãe. Então temos trabalho a fazer. Vou preparar quibe e tabule como seu pai gostava. E você deveria descansar um pouco antes de ele chegar. Layla sorriu com a sugestão, mas sabia que não conseguiria descansar. Sua mente estava repleta de perguntas, expectativas e uma crescente sensação de que estava no limiar de uma transformação profunda em sua vida. Às 18h55, quando o interfone anunciou a chegada de Ahmed, Layla sentiu seu coração acelerar. O apartamento estava limpo e arrumado, a mesa posta com os melhores pratos que possuíam, uma coleção modesta, mas cheia de memórias. O aroma dos pratos sírios preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora, que nenhum restaurante de luxo poderia reproduzir. Quando abriu a porta, encontrou Ahmed sozinho, sem assistentes ou seguranças, vestindo roupas simples, calça social e camisa branca sem gravata. Em seus braços, um arranjo modesto de flores do campo e uma garrafa de vinho. Assalamu alaikum, cumprimentou ele, usando a saudação tradicional árabe. Wa alaikum assalam, respondeu Layla, abrindo espaço para que entrasse. Seja bem-vindo à nossa casa. Ao cruzar a soleira, Ahmed parecia estar cruzando mais do que uma simples porta. Era como se entrasse em um novo capítulo de sua própria história, um em que o poder e a riqueza cediam espaço para algo mais fundamental e verdadeiro. Sua mãe cozinha exatamente como nas melhores casas de Damasco, elogiou Ahmed, saboreando o último pedaço de quibe. Faz anos que não como algo tão autêntico. Amira sorriu, o cansaço momentaneamente ausente de seu rosto. A comida é nossa memória mais duradoura, não acha? Mesmo quando perdemos tudo, os sabores permanecem intactos em nossas lembranças. O jantar havia transcorrido com uma naturalidade surpreendente. A tensão inicial dissipou-se gradualmente, à medida que compartilhavam histórias e memórias da Síria. Ahmed revelou-se um contador de histórias eloquente, descrevendo o Damasco de sua juventude, com detalhes vívidos que faziam os olhos de Amira brilharem com nostalgia. Mohammed sempre dizia que você tinha um dom com as palavras, comentou Amira, servindo mais chá. Dizia que era uma pena que preferisse usá-las para negociar em vez de criar. Ahmed baixou os olhos, uma sombra de melancolia cruzando seu rosto. Seu marido via potencial em mim, que eu mesmo não reconhecia. Na época achava que a literatura era apenas um degrau para objetivos mais tangíveis. E agora? Perguntou Layla, observando-o atentamente. Agora? Ahmed fez uma pausa, considerando a pergunta. Agora tenho 50 arranha-céus com meu nome espalhados pelo mundo. Contas bancárias em 12 países e uma frota de carros que nem consigo dirigir todos. E sabe o que descobri, Layla? O quê? Que seu pai estava certo. Que nada disso preenche o vazio que a falta de propósito cria. Que meu maior erro foi confundir sucesso com significado.
O silêncio que se seguiu era denso, carregado de verdades não ditas. Pela janela do apartamento, as luzes da cidade criavam um pano de fundo brilhante, como estrelas artificiais tentando compensar um céu escurecido pela poluição urbana. "Por isso você quer me ajudar?" perguntou Layla finalmente. Para encontrar significado, Ahmed considerou a pergunta com seriedade. Parcialmente, sim. Mas há mais. Quando o reconheci no restaurante, percebi que o destino estava me oferecendo uma oportunidade rara, a chance de retribuir a um homem que tentou me guiar, ajudando sua família. Um círculo completo, se preferir. Ele colocou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente para Layla. "Mas não quero que confunda minha oferta. Não estou procurando redenção barata ou um projeto de caridade para aliviar minha consciência. Vejo em você um talento extraordinário, Layla. A determinação de seu pai combinada com uma força que é inteiramente sua. O que exatamente você propõe?" perguntou Layla, sentindo que haviam chegado ao cerne da questão. Ahmed endireitou-se, entrando automaticamente em seu modo empresarial. "Estou estabelecendo um novo braço da Al Mansuri Holdings aqui no Brasil, focado em desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. Preciso de alguém que compreenda tanto a cultura árabe quanto a brasileira para liderar projetos específicos, especialmente aqueles voltados para a integração de refugiados, qualificados no mercado de trabalho." Ele fez uma pausa, tomando um gole de chá. "Você completaria sua graduação em administração com todas as despesas pagas, enquanto trabalha meio período como estagiária. Após a formatura, assumiria um cargo executivo com remuneração compatível. Não seria caridade, Layla. Seria reconhecimento de seu potencial." Amira observava a filha com atenção, percebendo sua luta interna. Suavemente tocou o braço de Layla. "Talvez seja hora de contar a ele sobre seu projeto", sugeriu. Ahmed olhou de uma para outra, curioso. "Projeto?" Layla hesitou antes de levantar-se e buscar seu laptop. Abriu um documento e virou a tela para Ahmed. "Venho desenvolvendo isto nos últimos meses para meu trabalho de conclusão de curso", explicou. "Um modelo de integração socioeconômica para refugiados qualificados, utilizando suas habilidades específicas como ponte cultural entre empresas do Oriente Médio e América Latina." Ahmed examinou o documento com crescente interesse, os olhos percorrendo rapidamente planilhas, gráficos e projeções financeiras meticulosamente organizados. "Isso é extraordinário", murmurou ele, genuinamente impressionado. "Você construiu um modelo de negócios viável em torno de um problema social complexo. A ideia surgiu da minha própria experiência", continuou Layla, ganhando confiança ao falar. "Há médicos sírios dirigindo táxis em São Paulo, engenheiros afegãos trabalhando como entregadores, professores universitários iraquianos como seguranças. Um desperdício colossal de talento humano, enquanto empresas lutam para entender mercados culturalmente diversos." Ahmed continuou examinando o projeto, fazendo perguntas detalhadas sobre implementação, custos e retorno esperado. À medida que a discussão avançava, a dinâmica entre eles mudava sutilmente. Não mais um bilionário oferecendo ajuda a uma refugiada, mas dois profissionais analisando uma proposta de negócios promissora. "Seu pai estaria orgulhoso", disse Ahmed, finalmente devolvendo o laptop. "Você conseguiu o que eu nunca consegui, unir propósito e praticidade." "Então", interviu Amira suavemente, "talvez a proposta devesse ser diferente. Em vez de oferecer um emprego a Layla, por que não considera uma parceria para implementar o projeto dela?" Ahmed e Layla olharam para Amira simultaneamente, surpresos com a sugestão direta. "Uma parceria?", repetiu Ahmed, considerando a ideia. "Sim", respondeu Layla, percebendo imediatamente o potencial. "Eu traria o conceito, a compreensão cultural e a conexão com a comunidade de refugiados. Você contribuiria com capital, infraestrutura e conexões corporativas." Seus olhos brilhavam agora com entusiasmo genuíno. Não seria caridade ou um favor à filha de seu professor. Seria uma colaboração mutuamente benéfica. O projeto seria nosso, não seu. Ahmed observou Layla por um longo momento, um sorriso lentamente se formando em seu rosto. Era como se estivesse vendo não apenas a filha de seu antigo professor, mas uma versão melhor do que ele mesmo poderia ter sido. Alguém que havia encontrado o equilíbrio entre pragmatismo
e ideais que sempre lhe escapara. Sabe, Laila Al-Hamsi, disse ele finalmente, acredito que seu pai continua me ensinando, mesmo após sua partida. Através de você. Estendendo a mão sobre a mesa, ele ofereceu um gesto formal. Parceiros, então? Laila olhou para a mão estendida, sentindo o peso da decisão. Não era apenas um acordo de negócios, mas uma escolha de vida, uma nova direção que transformaria seu futuro de maneiras imprevisíveis. Com determinação tranquila, apertou a mão de Ahmed. Parceiros. 3 meses se passaram desde aquela noite no pequeno apartamento do Bom Retiro. A vida de Laila transformara-se em um redemoinho de atividades, reuniões com investidores, entrevistas com refugiados qualificados, desenvolvimento de protocolos de integração cultural para empresas parceiras. O projeto, agora oficialmente nomeado Pontes, em árabe Jussur, ganhava forma rapidamente sob sua liderança. A nova sede da iniciativa ocupava um andar inteiro em um edifício comercial no bairro dos Jardins. O espaço, antes minimalista e corporativo, havia sido transformado segundo as orientações de Laila, combinando elementos de design do Oriente Médio com materiais brasileiros, criando um ambiente que era, em si mesmo, uma declaração de integração cultural. Naquela manhã de quarta-feira, Laila chegou cedo ao escritório para preparar-se para uma reunião crucial. A Associação de Restaurantes de São Paulo havia demonstrado interesse em implementar um programa piloto para contratar chefes e profissionais de hospitalidade refugiados. Era uma oportunidade de expandir significativamente o impacto do projeto. Bom dia, senhorita Al-Hamsi, cumprimentou Renata, a assistente executiva que havia sido designada para trabalhar com ela. O Sr. Al-Mansuri já confirmou presença por videoconferência às 10 horas, e os representantes da associação chegarão em aproximadamente 1 hora. Obrigada, Renata. E, por favor, é apenas Laila. A formalidade com que era tratada ainda a desconcertava. Apesar do novo guarda-roupa executivo e do escritório elegante, Laila ainda se sentia, em essência, a mesma garçonete síria determinada a reconstruir sua vida. Enquanto revisava sua apresentação, o telefone tocou. Era sua mãe. A Bibti apenas ligando para desejar boa sorte hoje, disse Amira, sua voz notavelmente mais forte após meses de tratamento adequado. Seu pai costumava dizer que a sorte é apenas o encontro da oportunidade com a preparação. Obrigada, mama, respondeu Laila sorrindo. Como está se sentindo hoje? Bem melhor. A fisioterapia respiratória está fazendo maravilhas. Doutora Mendes diz que meus pulmões estão respondendo além das expectativas. Após desligar, Laila permitiu-se um momento de reflexão. A saúde de sua mãe melhorava visivelmente a cada semana. O pequeno apartamento no Bom Retiro havia sido trocado por uma casa confortável em Pinheiros, com um jardim onde Amira cultivava ervas aromáticas da Síria. A precariedade que marcara os primeiros anos no Brasil gradualmente cedia lugar a uma estabilidade que parecia quase surreal. O sucesso inicial do Projeto Pontes havia superado as expectativas. Já haviam colocado 27 refugiados em posições compatíveis com suas qualificações em empresas parceiras. As histórias de sucesso começavam a atrair a atenção da mídia e solicitações de informações chegavam de outras cidades brasileiras e mesmo de países vizinhos. A parceria com Ahmed revelara-se surpreendentemente equilibrada. Embora ele fornecesse os recursos financeiros e abrisse portas corporativas importantes, respeitava a visão de Laila e raramente interferia nas decisões operacionais. Nas reuniões semanais por videoconferência, discutiam como iguais, muitas vezes discordando produtivamente sobre estratégias de implementação. Laila, chamou Renata, interrompendo seus pensamentos. Acabei de receber uma notícia que você deveria saber antes da reunião. O Sr. Al-Mansuri chegou a São Paulo esta manhã. Ele está a caminho do escritório e deve chegar em aproximadamente 20 minutos. Como? Laila sentiu um sobressalto de surpresa. Ele não mencionou nada sobre vir pessoalmente. A visita inesperada de Ahmed causou-lhe uma inquietação que não conseguia explicar completamente. Embora trabalhassem juntos há meses, a maioria das interações ocorria por videoconferência ou através de intermediários. Quando Ahmed visitava o Brasil para outros negócios,
geralmente enviava assistentes para reuniões relacionadas ao projeto Pontes, alegando compromissos conflitantes. Laila suspeitava que essa distância era deliberada, uma forma de garantir que ela tivesse espaço para desenvolver sua própria autoridade na iniciativa, sem ser ofuscada pela presença imponente do bilionário. Senhorita Al-Hamsi, a voz de Renata soou novamente pelo interfone. O Sr. Al-Mansuri acaba de chegar. Ahmed entrou no escritório com a mesma presença magnética que o caracterizava. O tipo de confiança que vem não apenas da riqueza, mas da consciência do próprio poder. Estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida naquela manhã. Ao vê-lo, Laila foi transportada momentaneamente de volta ao restaurante, servindo sua mesa naquela noite que mudara tudo. Laila cumprimentou ele calidamente, estendendo ambas as mãos em um gesto de afeto contido. Espero que minha visita surpresa não cause inconveniência. De modo algum, respondeu ela, recuperando-se rapidamente da surpresa. Mas confesso que não esperava vê-lo pessoalmente hoje. Aconteceu algo? Ahmed sorriu enigmaticamente. Na verdade, sim. Algo que merecia minha presença física, não apenas um rosto numa tela. Antes que pudesse elaborar, Renata anunciou que os representantes da Associação de Restaurantes haviam chegado. A explicação teria que esperar. Durante a reunião, Laila observou Ahmed com crescente curiosidade. Ele se manteve notavelmente discreto, permitindo que ela conduzisse toda a apresentação e respondesse às perguntas. Apenas ocasionalmente acrescentava comentários estratégicos que ampliavam a credibilidade da proposta. Quando a reunião terminou com um acordo preliminar, assinado, um sucesso inequívoco, os representantes da associação saíram visivelmente impressionados. Você foi extraordinária, comentou Ahmed assim que ficaram sozinhos. A maneira como articulou os benefícios para ambos os lados, como antecipou objeções. Seu pai teria adorado ver isto. Laila sentiu o calor subir ao rosto com o elogio inesperado. Obrigada, mas você ainda não me disse por que veio pessoalmente hoje. Ahmed caminhou até a janela, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Por um momento, observou o horizonte de São Paulo em silêncio, como se organizasse seus pensamentos. Recebi uma oferta para vender todo o meu conglomerado, disse finalmente, virando-se para encará-la. Um consórcio chinês, 22 bilhões de dólares, bem acima do valor de mercado. Laila sentiu seu coração acelerar. Se Ahmed vendesse seus negócios, o que aconteceria com o projeto Pontes? Com os planos que estavam desenvolvendo? Com a parceria que haviam construído? E você está considerando? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Sim, respondeu ele simplesmente. Na verdade, vim a São Paulo para discutir pessoalmente com você as implicações dessa decisão. O mundo de Laila, tão cuidadosamente reconstruído nos últimos meses, parecia novamente à beira de uma transformação dramática. E mais uma vez, seu futuro estava nas mãos de Ahmed Al-Mansuri. Você planeja aceitar a oferta, então? Constatou Laila, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Não era uma pergunta, mas uma conclusão lógica. Ninguém recusa 22 bilhões de dólares. Ahmed observou-a com uma expressão enigmática. Isso depende. De quê? De você. As duas palavras simples pairaram no ar entre eles, carregadas de significados que Laila não conseguia decifrar completamente. Ahmed indicou as cadeiras na área de reuniões, sugerindo que se sentassem. Nos últimos 3 meses, começou ele, observei você transformar um conceito teórico em uma operação funcional que já mudou dezenas de vidas. Vi você negociar com CEOs e ministros de Estado sem jamais perder sua integridade ou comprometer sua visão. Você conseguiu o que eu nunca consegui em toda a minha carreira: criar algo que é simultaneamente lucrativo e profundamente significativo. Laila esperou, sentindo que Ahmed se aproximava de uma revelação importante. A oferta do consórcio chinês é tentadora financeiramente, continuou ele, mas significaria entregar o controle de tudo que construí, incluindo o projeto Pontes. Os novos proprietários provavelmente o manteriam por um tempo, como relações públicas, mas eventualmente o reduziriam a uma iniciativa simbólica ou o abandonariam completamente. Então você veio me dizer que nosso projeto tem os dias contados, concluiu Laila,
tentando esconder a decepção em sua voz. Ao contrário. Ahmed inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Vim oferecer uma alternativa. De uma pasta de couro, ele retirou um conjunto de documentos e os colocou sobre a mesa. Este é um plano de reestruturação corporativa que venho desenvolvendo nas últimas semanas. Dividiria a Al-Mansuri Holdings em duas entidades separadas, uma parte tradicional, focada em empreendimentos imobiliários e investimentos convencionais. Esta seria vendida ao consórcio chinês, e uma nova organização, a Fundação Al-Hamsi, dedicada exclusivamente a iniciativas como pontes e projetos similares ao redor do mundo. Layla pegou os documentos com mãos trêmulas, a menção do nome de sua família causando-lhes uma onda de emoção que não conseguiu conter completamente. Al-Hamsi, você nomearia a fundação com o nome do meu pai? Com o nome da sua família, corrigiu Ahmed gentilmente, se você concordar. Folheando os documentos, Layla encontrou o que parecia ser um organograma da nova fundação. No topo da estrutura, como diretora executiva, estava seu próprio nome, isso é... Ela hesitou, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Uma proposta. Completou Ahmed. Quero que você lidere esta fundação, Layla, com recursos substanciais. Estou destinando 3 bilhões de dólares como dotação inicial, autonomia completa na definição de projetos e uma rede global de contatos e parceiros potenciais. Layla sentiu-se momentaneamente sem ar, como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. A magnitude da proposta era avassaladora. De refugiada trabalhando como garçonete, a diretora de uma fundação bilionária em menos de um ano. A trajetória parecia surreal, quase absurda. Por quê? Perguntou finalmente sua voz quase um sussurro. Porque eu. Há pessoas infinitamente mais experientes, com formação em instituições de elite, com redes de contatos próprias. Ahmed sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em contextos profissionais. Porque você tem algo que nenhuma dessas pessoas possui. A compreensão visceral de ambos os lados da equação. Você conhece tanto a realidade de quem precisa de ajuda, quanto os mecanismos para fornecê-la efetivamente. E mais importante, sua voz assumiu um tom mais suave. Você carrega o legado intelectual e ético de seu pai, um homem que entendia que o verdadeiro poder está em elevar os outros. Layla baixou os olhos para os documentos, sua mente processando as implicações. Uma fundação com o nome de sua família teria impacto global. Poderia implementar projetos semelhantes ao Pontes, em dezenas de países, ajudar milhares de refugiados, criar um modelo replicável de integração socioeconômica. E quanto a você? Perguntou, percebendo subitamente o que a proposta significava para Ahmed. Vendendo a maior parte de seus negócios, financiando esta fundação, isto representa uma mudança dramática em sua vida. Uma mudança necessária, respondeu ele com simplicidade. Em breve completarei 50 anos, Layla. Passei 3 décadas construindo edifícios cada vez mais altos, contas bancárias cada vez mais gordas. É hora de construir algo que permanecerá muito depois que os prédios desmoronarem e o dinheiro perder seu valor. Layla percebeu então o que estava realmente acontecendo. Este não era apenas um plano de negócios ou uma oferta de emprego. Era um ato de transformação pessoal, o cumprimento tardio da promessa que o jovem estudante Ahmed fizera implicitamente ao professor Mohammed décadas atrás. Você seria parte do conselho consultivo? Perguntou ela, já considerando aspectos práticos. Se você desejar, mas a liderança seria inteiramente sua. Minha função seria principalmente garantir o financiamento contínuo e abrir portas quando necessário. O telefone de Ahmed vibrou. Ele o consultou brevemente, antes de voltar sua atenção a Layla. O consórcio chinês espera uma resposta preliminar até o final da semana, informou. O que significa que precisarei da sua decisão nos próximos 2 dias. Layla fechou a pasta de documentos, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas seu futuro em jogo, mas o futuro de incontáveis refugiados cujas vidas poderiam ser transformadas pela fundação. Preciso pensar, disse finalmente. Consultar minha mãe. Considerar todas as implicações. Ahmed assentiu compreensivo. Naturalmente. Estarei em São Paulo até sexta-feira. Quando estiver pronta para conversar,
Estarei disponível dia ou noite. Ao levantar-se para sair, ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, falou em árabe, sua voz carregando uma emoção raramente demonstrada. Seu pai uma vez me disse que o verdadeiro sucesso é plantar árvores sob cuja sombra sabemos que nunca nos sentaremos. Esta fundação seria essa árvore, Layla, uma que continuaria crescendo muito depois que ambos tivermos partido. Com essas palavras, Ahmed deixou o escritório, deixando Layla sozinha com uma decisão que redefiniria não apenas seu futuro, mas potencialmente o futuro de milhares de pessoas desenraizadas pelo mundo. A noite caía sobre São Paulo quando Layla finalmente deixou o escritório. O céu exibia um gradiente espetacular de laranja e púrpura que contrastava com os contornos cinzentos dos arranha-céus. Caminhando pela Avenida Paulista, permitiu que a energia da cidade a envolvesse enquanto seu pensamento percorria os eventos extraordinários dos últimos meses. Em seu apartamento, encontrou Amira sentada no pequeno jardim de inverno, lendo um livro à luz suave de um abajur. O retrato emoldurado de Mohammed Al-Hamsi observava silenciosamente a cena doméstica do aparador. "Você parece preocupada, Habibti", comentou Amira, marcando a página e fechando o livro. "Algo aconteceu?" Layla sentou-se ao lado da mãe e relatou a proposta de Ahmed, a fundação, a oportunidade, a responsabilidade imensa que viria com ela. Amira ouviu atentamente, seus olhos sábios estudando o rosto da filha enquanto ela falava. "E o que o impede de aceitar imediatamente?" perguntou Amira quando Layla terminou. "Você parece dividida quando imaginei que estaria exultante." Layla suspirou encarando suas próprias mãos. "É tão grande, mama. Tão além do que jamais imaginei para mim mesma. Tenho apenas 24 anos. Apenas começando minha graduação. Como posso liderar uma fundação internacional? Seu pai tinha 26 anos quando foi nomeado chefe de departamento na universidade", observou Amira suavemente. "Idade é apenas um número, filha. É a sabedoria que importa. E você adquiriu mais sabedoria em seus anos de provações do que muitos em toda uma vida de conforto." Layla levantou-se, inquieta, e caminhou até a janela. A cidade pulsava lá fora, milhões de histórias acontecendo simultaneamente, cada uma com suas próprias lutas e triunfos. "E se eu falhar? Se a fundação não atingir seu potencial sob minha liderança? Estamos falando de bilhões de dólares, de expectativas enormes." Amira juntou-se à filha junto à janela, colocando uma mão gentil em seu ombro. "O medo do fracasso é natural, Layla, mas pense no que seu pai diria." Layla fechou os olhos por um momento, invocando a imagem de Mohammed Al-Hamsi, seus olhos gentis, sua voz calma, sua fé inabalável no potencial humano. "Ele diria para não confundir humildade com falta de confiança", murmurou Layla, recordando um de seus muitos ensinamentos. "A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo." "Exatamente", sorriu Amira. "A questão não é se você é digna da fundação, mas se a fundação servirá ao propósito maior que você deseja alcançar." Naquela noite, Layla dormiu pouco, sua mente revisitando memórias, ponderando possibilidades, imaginando futuros alternativos. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, tingindo o céu de São Paulo com tons dourados, ela havia chegado a uma decisão. Às 9 horas, chegou ao Hotel Excelsior. Ahmed a recebeu na mesma suíte presidencial onde haviam se encontrado meses atrás. Mas a dinâmica entre eles era completamente diferente agora. Não mais o poderoso magnata e a garçonete vulnerável, mas dois indivíduos unidos por um legado compartilhado e uma visão comum. "Aceito liderar a fundação", anunciou Layla sem preâmbulos, mas com algumas condições. Ahmed indicou que prosseguisse, um leve sorriso nos lábios. "Primeiro, embora aprecie profundamente o gesto, não quero que seja chamada apenas de Fundação Al-Hamsi. Deve ser Fundação Al-Hamsi Al-Mansuri." Ahmed pareceu surpreso. "Mas foi seu pai quem... Esta fundação representa a jornada de ambos", interrompeu Layla firmemente. "A sabedoria dele e sua transformação. A história completa deve ser contada, não apenas metade dela." Após um momento de reflexão, Ahmed assentiu. "Aceito. Qual é a segunda condição?"
Quero estabelecer um programa de bolsas de estudo em literatura e humanidades para jovens refugiados. Não apenas programas práticos de empregabilidade, mas oportunidades para que preservem e desenvolvam sua herança cultural. Uma excelente ideia, concordou Ahmed, completamente alinhada com os valores de seu pai. E por fim, continuou Layla, sua voz agora mais suave, gostaria que você assumisse um papel mais ativo do que apenas financiador ou conselheiro ocasional. Quero que colidere a fundação comigo, trazendo sua experiência em gestão e sua visão estratégica. Esta última condição claramente pegou Ahmed desprevenido. Por um longo momento ele permaneceu em silêncio, contemplando a proposta. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Achei que valorizaria a autonomia. Valorizo a eficácia mais do que a autonomia, respondeu Layla com simplicidade. Esta não deve ser apenas minha história de redenção ou sua história de transformação. Deve ser uma nova história que escrevemos juntos, honrando o passado enquanto construímos o futuro. Sorriso que se abriu no rosto de... Ahmed era diferente de qualquer um que Layla havia visto antes. Não o sorriso calculado do negociador ou o sorriso educado do socialite, mas algo genuíno, quase vulnerável. Mohammed estaria orgulhoso, disse ele suavemente. Não apenas de você, mas talvez, finalmente, um pouco de mim também. Uma semana depois, o anúncio oficial foi feito. A criação da Fundação Al-Hamsi Al-Mansuri, com um fundo de dotação inicial de 3 bilhões de dólares e a missão de promover integração socioeconômica e preservação cultural para refugiados em todo o mundo. O primeiro evento oficial da fundação foi realizado no lugar onde tudo começou, o restaurante Palazzo Dorato. Todos os funcionários foram convidados, incluindo Rodrigo, o maître que uma vez advertira Layla sobre seu sotaque. O restaurante havia sido escolhido como primeira empresa parceira do programa, comprometendo-se a contratar e treinar refugiados para posições em todos os níveis. Durante seu discurso de inauguração, Layla olhou para a audiência diversificada. Empresários brasileiros, diplomatas internacionais, representantes de comunidades de refugiados e sua mãe, Amira, sentada na primeira fila, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Dizem que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, concluiu ela, sua voz clara e firme. Meu pai ensinou-me isso, e circunstâncias difíceis provaram que ele estava certo. Mas o que descobri em minha jornada é que a dignidade, quando compartilhada e multiplicada através de oportunidades significativas, torna-se algo ainda mais poderoso, torna-se esperança. E a esperança, quando apoiada por ação concreta, transforma-se no mais potente catalisador de mudança que existe. Enquanto aplausos preenchiam o salão, Layla trocou um olhar significativo com Ahmed, que assentiu em silencioso reconhecimento. O círculo estava completo. O professor havia ensinado o aluno. O aluno havia ajudado a filha do professor. E juntos, estavam criando um legado que transcendia suas histórias individuais. Naquela noite, enquanto a celebração continuava, Layla escapou por um momento para a varanda do restaurante. Olhando para o céu estrelado de São Paulo, sentiu uma presença quase palpável ao seu lado, como se seu pai estivesse ali, observando silenciosamente, suas palavras ecoando através do tempo. A verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que caímos, trazendo outros conosco ao nos erguermos. E naquele momento, sob o céu infinito de sua nova terra, Layla Al-Hamsi soube que sua história estava apenas começando.